Em resumo, essa pergunta é o seguinte: por que que depois que eu me alinho, né, eu começo a alinhar minha vida, a orar mais, ter um relacionamento com Deus, parece que a minha vida desandou agora, cara. Agora tudo começa a dar errado e os problemas estão tudo chegando. Cara, isso é o seguinte, isso é uma sensação comum. Vamos dizer que biblicamente existem algumas razões profundas para isso. Porque quando a gente decide alinhar, né, o nosso coração com o propósito, quando a gente decide viver para Deus verdadeiramente, nós passamos a representar de fato uma ameaça para o mundo das trevas. Porque é o seguinte, eu gosto de um exemplo, quando a gente está jogando bola, os boleiros aí, né, quem é os peladeiros, vai entender o que eu estou dizendo. Quando a gente estava jogando bola, a gente tinha um cara muito ruim lá no outro time. Aí a gente falava assim, ó, isso aí não precisa marcar não, que a natureza marca ele. Porque ele era tão ruim que ninguém se preocupava em ter um jogador para ficar do lado dele ali, preocupando dele fazer um gol ou dar um passe para alguém fazer um gol. Ele era tão ruim que a própria natureza marcava ele. E você, queridão, se você é um crente meio que morno, não alinhado com Deus, você é só um crente, né? Se diz cristão, mas não é alinhado de fato com o reino e com as verdades do evangelho, né? Então assim, você é esse cara que a natureza marca. O diabo não tá nem aí para você, o que você pode fazer, porque você, a natureza marca. Agora, a partir do momento que você se alinhou, começou a orar, começou a buscar, começou a viver de fato aquilo que Deus tem para você, aí você se torna uma ameaça para o reino das trevas. Aí o diabo começa a preocupar. Você já não é aquele cara ou aquela mulher mais que é marcada pela natureza. Efésios capítulo 6 vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o quê? Principados e potestades. Então, a partir do momento que você se aproxima de Deus, você também está chegando numa área mais perigosa, que agora tem batalhas espirituais. E quando você se alinha, você está nada mais, nada menos que se colocando numa posição de purificação e santificação, né? E Deus vai permitir você passar isso, como a gente vê que Deus, o que acontece com o ouro, né? O ouro, ele é o quê? Ele é refinado, né? Ele é levado ao fogo para ficar mais puro, é refinado. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7 vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre as provações serem uma forma ali de fortalecer a nossa fé. Queridão, cada provação que você passa está te tornando mais parecido com Jesus. Outra coisa também que a gente pode entender, outro fator é que quando você se aproxima de Deus, a nossa sensibilidade, quando a gente se aproxima de Deus, quando eu estou vivendo para Deus de fato, estou tentando viver meu propósito, estou buscando a Deus, estou orando e tal, a nossa sensibilidade espiritual, ela aumenta. Então, coisas que antigamente passavam desapercebidas, você nem sabia o que estava acontecendo, hoje você enxerga e vê que é espiritual. Então, não é que você não tinha esse problema antes, é porque agora você começa a entender que eles de fato são espirituais. E por que você sabe? Porque você se alinhou com Deus. Por que você sabe? Porque agora você vive um ambiente espiritual diferente. Você está alinhado com o propósito, está orando, está buscando do Senhor, você está mais sensível agora à voz do Espírito Santo, mas também você está mais sensível a batalhas espirituais. Então, assim, as batalhas e as dificuldades que antes eram imperceptíveis, agora elas são muito e muito real mesmo para você. Então, para você, em resumo, que quer viver intensamente em Deus, você quer, não, cara, eu quero viver. Cara, você tem que entender que isso vai trazer resistência no mundo espiritual, mas para você também, porque você vai ter que começar a abrir mão dos seus desejos, da vontade da sua carne. Isso tudo reflete: ah, pastor, antes eu não tinha esses problemas, mas é porque antes você não abnegava os seus desejos, agora você abre mão. Então isso agora faz diferença. Ah, antes eu não via que o diabo me atacava dessa forma, é porque ele já atacava, você só não tinha sensibilidade para perceber. E hoje que você decidiu viver para Deus, você tem sensibilidade em entender que isso é uma luta espiritual. Então é isso, inclusive, que eu falo quando a pessoa está vindo para Jesus. A gente não deve ganhar alguém para Jesus falando assim, ó, vem para Jesus que seus problemas acabaram. O que eu gosto de dizer, inclusive, é que normalmente a pessoa às vezes está com a vida tranquila, o trabalho está fluindo bem, talvez a família está bem, os filhos estão alinhados, o cara vai lá e decide entregar a sua vida para Jesus. Naquela semana a empresa dele dá um birimbolo lá, o cara enrola todo, a família começa a ter problemas que antes ele não tinha. Por quê? Porque parece, o cara no final ele olha e fala assim, caraca, parece que a pior coisa que eu fiz foi entregar minha vida para Jesus.
Isso aí está mostrando é porque você está vindo para Jesus, querido. Não é pelo que Jesus tem para te oferecer, é por quem Ele é. Sabe? Eu não estou vindo a Jesus pelas riquezas que Ele pode me ofertar, pelos meus problemas que Ele pode resolver. Não, eu quero ir para Jesus por quem Ele é. Aquilo que Ele me oferece, que é a salvação, já é o suficiente. Então, assim, você saiba, alinhou o propósito, inicia-se uma grande batalha dentro de você mesmo, porque você está negando você, e o espiritual vem junto disso. Então, assim, você tem que entender, vai iniciar uma batalha? Sim, mas é nesse ambiente de batalha que Jesus também vai moldar você, fazer com que a sua fé se torne mais autêntica e resiliente. O que é resiliência? É aquela qualidade que nós temos de levantar de uma luta e recuperar o mais rápido e voltar ainda mais forte depois de uma batalha, entendeu? Então, assim, é na hora da provação que a sua fé de fato é provada e você levanta com uma fé autêntica e você é equipado, cara, para viver e vencer com Deus. Então, assim, quando você se alinha no propósito, tudo isso vem junto, né? Vem uma sensibilidade espiritual que você olha para o lado e fala assim, caraca, isso eu não via, isso eu não estava percebendo que é espiritual, mas agora você percebe. Então, assim, não é que tudo começa a dar errado, é porque a sua sensibilidade aumenta e você consegue entender o mundo espiritual que está à volta de você, e tudo muda quando isso acontece. Que Deus abençoe sua vida.